Muito bem, hoje é dia 4, uma terça-feira. Ouçamos o Evangelho, um Evangelho longo, mas tão bonito. Seguir Jesus no Evangelho é algo maravilhoso. Entra na cena com ele, eu te convido. Vai seguindo a multidão, vamos ver o que a palavra nos revelará. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe a mão sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente. E a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho é tão grande que quase não dá tempo da gente explicar, dado o breve tempo que a gente se propõe nesse vídeo, nesse áudio. O importante é que a gente aqui tenha muito presente que é a fé que vai vencendo tudo, a fé em Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas. Primeiro nós vimos que ele vence o mar, o caos que a vida pode apresentar para nós, as angústias, as aflições do viver. Ontem nós vimos que ele vence o poder do demônio, o poder maligno que muitas vezes torna a vida terrível. Hoje nós estamos vendo que Jesus vai enfrentar a doença e até a morte. A doença daquela mulher que padecia de um fluxo de sangue que não cessava, onde a medicina já não tinha mais o que fazer, Jesus tem. E é a fé que vai fazer acontecer o milagre. A mulher tem uma fé tão grande que, mesmo considerada impura, porque era assim que era vista uma mulher nessa situação como a dela, ela toca Jesus, mesmo correndo risco. Ela estava perto de um chefe da sinagoga, de alguém que guardava a lei, que era responsável pela guarda da lei. Mesmo assim, ela se lança nessa aventura da fé e é curada. E Jesus a elogia: "Filha, a tua fé te salvou." Jesus a acolhe. A força saiu de Jesus em direção àquela mulher.
A medicina não podia, Jesus pode. E agora o mais tremendo de tudo, se Ele pode com a doença, poderá com a morte? Sim, Jesus pode, até com a morte. O que acontece? Jesus chega e eles vão dizer, para que incomodar o Mestre? Diante da morte, o que poderá Ele fazer? Mas Jesus vai enfrentar a morte para dizer, até a morte tem resposta pela fé. E então Ele ressuscita aquela menina para dizer assim, mesmo diante da morte, a fé nos levará. A comunidade lerá isso mais tarde numa chave pascal. Lembrará que até para a morte, Jesus Cristo é a resposta. A Páscoa de Jesus será a nossa Páscoa. Ele nos libertará, inclusive da morte. Peçamos a Deus essa fé viva. Senhor Deus, vencedor da doença, do mal, do caos e da morte, dá-nos uma fé sempre mais viva. Ajuda a nossa fé a ir crescendo, inclusive quando tivermos que enfrentar a morte, que a gente possa crer que o Senhor estará conosco, que o Senhor nos levará além da morte de quem amamos, da nossa própria morte. Tu és Senhor de tudo, de todas as coisas, até da morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã.